Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo vai ser de 5 erros que a gente cometeu na introdução alimentar da Sara. E pra quem não me conhece, então eu sou a Mari Sanches, já entra aqui no meu canal, se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam e deixem o like nesse vídeo, gente, porque assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de assunto e indica pra vocês outros canais também que falam sobre a mesma coisa que eu tô falando aqui. Então já deixa o like no vídeo agora pra vocês não esquecerem depois, tá? Então vamos lá, gente, os 5 erros que a gente cometeu. Esses erros que eu vou falar aqui pra vocês, gente, não é da minha cabeça, tá bom, gente? A Sara passou recentemente por uma consulta na nutricionista e junto com ela nós identificamos esses possíveis erros, tá? Então o primeiro erro aqui, gente, eu vou colocar que a gente começou com frutas e eu vou explicar o porquê. A Sara começou a introdução alimentar com 5 meses e meio. Eu não vou colocar, gente, 5 meses e meio aqui como um erro, tá? Mas a indicação é que comece a introdução alimentar com 6 meses, tá bom? Essa introdução alimentar foi feita junto com a pediatra na época. E com 6 meses, na época, gente, a Sara precisaria estar um pouco mais adaptada à alimentação. Eu ia passar por um exame e ela precisaria ficar algumas horas, muitas horas sem amamentar. E aquele leite que eu teria que desprezar o leite, enfim. Eu não conseguia tirar leite, eu até tentei tirar leite pra congelar, eu não consegui. E ela também era PLV, eu não podia comprar fórmula pra ela se adaptar um pouco mais fácil, né? E o gosto da fórmula de soja, gente, era difícil de adaptar. Tanto que ela foi se adaptar um tempão depois. Então vamos lá, o primeiro erro, gente, foi o seguinte. A gente começou com frutas. É errado? Não é errado. Porém, não é tão recomendado, e isso foi identificado também como um erro na nutricionista que ela passou recentemente, porque a Sara, ela tem uma preferência sim por alimentos mais doces, como todo bebê. Na introdução alimentar é mais fácil, é mais aceitável o bebê aceitar os alimentos doces, né? E quando eu falo doce aqui, gente, tô falando de fruta, tá? Não tô falando de açúcar. O açúcar é recomendado só depois dos 2 anos, tá, gente? Então, não é de doce que eu tô falando de açúcar, tô falando de doce de fruta. Então, assim, eu comecei com 1 semana de frutas só. Mas tem muitos nutricionistas e pediatras que já estão indicando que a criança, que o bebê, né, comece a introdução alimentar com a fruta e com o almoço. Então são 2 refeições que eles estão indicando hoje, para que a criança não fique com aquele paladar muito acostumado ao doce, sabe? Que geralmente, né, na época do Yonta também a indicação foi assim. O Yonta até hoje tem 6 anos. Então a indicação para ele foi começar, às vezes com 1 mês, ele ficou só na fruta, gente, na época, né? Só que o Yonta, ele sempre comeu muito bem. A introdução alimentar dele, desde o primeiro dia que eu oferecia a fruta e a papinha salgada, ele comeu e aceitou muito bem, gente. Agora a Sara, e eu sei que tem muitos bebês que também não são assim igual o Yonata foi, né, que aceita bem. Tem bebês que demoram muito mais pra aceitar até uma fruta, né? Então assim, isso é individual de cada bebê, de cada um, de cada família. Então vocês procurem com a pediatra de vocês achar o melhor método pra vocês, tá bom? Mas, voltando aqui falando sobre o primeiro erro, começar com frutas não é errado, tá, gente? Mas é importante que vocês intercalem, não fiquem muito tempo só na fruta, sabe? Pro bebê não acostumar com o paladar só do doce. Então, para que ele tenha, então, conhecimento de outros alimentos já logo no início da introdução alimentar, tá? Então, com a Sara foi, acho que 1 ou 2 semanas com frutas, só com frutas, né? Só no café da manhã e café da tarde eu colocava, né, a fruta. E o almoço, então, foi introduzido na 3ª ou 2ª semana. Eu não me lembro, gente, exatamente assim, se foi na 3ª ou 2ª semana. Então, eu vou entrar agora, gente, no segundo erro, que foi quando eu comecei com a papa salgada. E quando eu falar salgada aqui, gente, tô falando do almoço e janta, né? Não tô falando do sal em si. No começo, assim, é recomendado que você não use o sal, mas que use temperos naturais, como ervas, né? Orégano, tomilho. Esses você pode usar, que são naturais, né? Nada de colocar tempero na comida do bebê já logo no começo, gente, pelo amor de Deus. Não é bom nem pra gente, né, que é adulto, quem dirá pro bebê. Mas, enfim, gente. O segundo erro, então, foi... Quando eu comecei a introdução alimentar dela com os legumes, né? Depois lá que ela tá acostumada com as frutinhas, eu comecei com os legumes. Eu dei legumes assim com sabores muito intensos pra ela, como cenoura e mandioquinha. E aí eu vi que ela não tava tendo muita aceitação. O que que eu fiz, gente? Eu fiz o errado, né? Que acho que se você tá nesse vídeo, né, procurando sobre introdução alimentar, talvez você já saiba dessa informação, que não pode misturar, gente, a comida do bebê. Gente, eu sabia disso, mas eu ainda assim eu fiz, sabe? Pra ver se ela comia. Porque como eu falei pra vocês, eu tava com um pouco de pressa que ela começasse a se acostumar com o alimento, porque eu tava com medo, né, gente? No dia que eu fosse fazer o exame, ela não ter o que comer, sabe? Ela não aceitar comer nada e ficar com fome. Enfim. Então, o que eu fazia, gente, pra ver se ela aceitava comer melhor? Eu misturava, sabe, a mandioquinha com o arroz e a batata. Sendo, gente, que no começo, o bebê, ele não come muito. Na verdade, ele não come quase nada, né? Ele tá experimentando os alimentos. Então, ela vai comer ali um pouquinho de arroz, 1 colherzinha de arroz, às vezes vai comer 2 colherinhas de batata. E, gente, tô falando assim, no comecinho mesmo, nas primeiras papinhas do bebê, tenta fazer algo mais simples, porque o bebê, ele tá conhecendo as coisas, né?
Então você não vai chegar lá, colocar, sei lá, um espinafre pro bebê comer um bolinho de espinafre. Isso é só mais pra frente, né? Ou não faça igual eu, gente. Comece pela mandioquinha. A mandioquinha tem um sabor muito intenso também. A mandioquinha, a cenoura. Então comece com alimentos que sejam mais simples de ser saboreado pelo bebê também, né? Porque eles estão começando a conhecer os alimentos. E pra que você também não corra o risco de querer misturar, que nem eu fiz, né? Então, gente, o segundo erro foi esse, gente. Eu misturava os alimentos no começo. Porque como no comecinho eu dava de colherzinha pra ela, no método tradicional, né? Eu oferecia pra ela na colher, eu acabei misturando, então. Gente, o terceiro erro que eu vou colocar aqui pra vocês é a preocupação. No começo, gente, o bebê, ele não aceita muito bem mesmo. Às vezes tem bebê que não, como eu falei pra vocês já anteriormente, tem bebês que não aceitam frutas também no começo, tem bebês que não vai aceitar também na primeira, segunda semana, mas às vezes vem a preocupação, gente, na nossa cabeça, né? A gente pensa um monte de coisa. A criança que não come, gente, dá preocupação, eu sei que dá. Ai, gente, mas é complicado, né? Mas não fiquem preocupados, gente. O bebê na introdução alimentar, no comecinho, gente, nos primeiros meses, às vezes no primeiro mês, é natural e esperado que o bebê demore mesmo pra ele se acostumar com os alimentos. Então, assim, é importante nesse comecinho que vocês deixem os bebês explorarem com as mãos os alimentos. Por isso que é importante, né, o método BLW. Mas, como eu comecei com 5 meses e meio, eu não ia deixar ela com BLW com 5 meses e meio, porque ela ainda não estava preparada para isso, né? O BLW, como eu mostrei no vídeo anterior que eu deixei aqui pra vocês, eu só fui oferecer o BLW pra ela quando eu realmente via que ela estava acostumada já com os alimentos. E aí sim eu fui deixar ela explorar melhor os alimentos, né? O brócolis, a cenoura, a batata, a abóbora, as frutas também, né? Ela gostava bastante de pegar as frutas com as mãos. E as frutas, como eu falei, foi a melhor aceitação dela, né? Então, gente, vamos tirar a preocupação da cabeça, tá bom? E eu falo isso pra mim até hoje, porque às vezes eu me vejo muito preocupada. Às vezes ela não quer almoçar, e aí eu fico preocupada, eu fico me, sabe, martirizando o dia todo, assim, e espero muito que ela coma na janta. E aí, às vezes, ela come um pouco mal, mas aí no dia seguinte ela come bastante. Aí eu vejo que tá tudo bem. Porque a gente sempre vê, né? Ah, o bebê não tá comendo num dia, e aí você espera, sei lá, que apareça uma febre no dia seguinte, né? Ai, gente, eu sou assim. Eu sei, eu tenho que me controlar mais. Mas aí, gente, fica como dica pra vocês aí. Tira a preocupação da cabeça, tá bom? O bebê comer um dia, assim, não muito bem, né? É esperado, é normal, é natural, gente. Às vezes tem dia que a gente também não quer comer tão bem, né? Então tá tudo bem. Ah, agora eu vou falar sobre o quarto erro, gente. O quarto erro que eu cometi na introdução alimentar da Sara. Eu não vou colocar esse erro, assim, exatamente na introdução alimentar, ali nos primeiros meses, sabe? Mas vou colocar um pouco mais pra frente, que foi o açúcar. Ela com 11 meses, mais ou menos, 11 meses ou perto de um ano, né? 11 meses é perto de um ano. Ela começou a ver o irmão mais velho, que é o Jonathan, né? A comer algumas coisinhas. E assim, a gente, no comecinho, né? Desde quando ela era bebê, né? Desde quando ela nasceu, por ela ser a PLV também, né? A gente sempre tomou muito cuidado, né? Dela não ver o Jonathan comendo certas coisas. Não se deve, não é recomendado que a criança com menos de 2 anos consuma açúcar, né? E isso também foi um erro, por quê? Porque ele muda realmente o nosso paladar. E ainda mais o paladar da criança que tá se formando agora, né? Ele não pode ser alterado, gente. É perigoso isso, porque mais pra frente a criança pode ter uma seletividade alimentar, sim. E é o que tá acontecendo com a Sara agora, né? Que com 2 anos ela tá muito seletiva com alguns alimentos. Então acontecia, assim, dela ver o Jonathan comendo um bolo de chocolate ou tomando alguma coisinha. A questão do leite com chocolate, né, que ele tomava aqui, eu até consegui esconder bastante, porque ele tinha um copo que não dava pra ver o líquido dentro. Então eu falava que era água, ou eu falava que era algum suco, algum chá, ia lá e fazia rapidinho pra ela e ela tomava, beleza, né? Mas quando é coisa de comer, mesmo que ela tá vendo a cor, tá vendo a textura, tá vendo o que é mais difícil esconder, gente. Mas enfim, gente, eu vou entrar agora pro quinto erro, então, e último, né? Espero que não apareçam mais erros por aí. Mas o quinto erro foi, gente, dar alimentos fora de hora. Na introdução alimentar, gente, o bebê ele precisa de rotina. É importante, né, que o bebê tenha rotina, mesmo porque também eles têm aquele soninho naquele horário já sempre específico, né? Então você aí na sua casa já vai observar qual que é o horário melhor pra você dar o almoço, pra você dar o café da manhã pro seu bebê, e já vai identificando que aquela vai ser a nova rotina dele. Porque conforme eles vão crescendo, né, eles vão mudando a rotina deles também. Mas no geral, eles costumam querer dormir mais cedo, né? Ela acordava entre 7 e 8 horas da manhã, aí eu já dava o café da manhã dela, que era uma fruta, e depois, às vezes ela via, como eu falei pra vocês, o Jonathan comendo alguma coisinha, aí ela dava uma fruta pra ela, porque ainda no começo eu conseguia enganar ela um pouquinho, né? Se ela via ele comendo uma bolacha, eu conseguia enganar ela com uma maçã, eu conseguia enganar ela com uma banana. E então eu pegava e dava pra ela fora de hora, sabe? E aí na hora do almoço, às vezes, ela não queria comer muito bem. E aí, gente, que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo. Mas, né, já foi. Vamos tentar recuperar agora, né, os erros cometidos aqui. Então, gente, é importante ter a rotina pra que os bebês não comam fora de hora.
E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se cometeu algum outro tipo de erro diferente, alguma coisa diferente, assim, que eu não comentei aqui, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? E se você não deixou o like no vídeo, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no meu canal e me segue aqui nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau!